Graça e paz. Gostaria de ler com os amados o livro de Romanos, apenas 2 versículos do capítulo de número 12, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós lemos esse texto, que na realidade está acontecendo aqui, Paulo, ele na realidade está prevenindo o povo de Deus em relação ao que está acontecendo no cenário do mundo. A Bíblia diz que, na realidade, o que está acontecendo é a cultura estava tentando influenciar o povo de Deus. E Paulo ele está prevenindo o povo e ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. O que Paulo estava querendo do povo era que o povo se apresentasse para fazer a obra e a vontade de Deus. Que o povo verdadeiramente se dispusesse em fazer a obra de Deus. E fazer a obra de Deus aplica-se negligenciar muita coisa. Muitas das vezes, irmão, o fato de nós negligenciarmos o pecado é um sacrifício. É um sacrifício vivo. Muitas das vezes nós deixamos de fazer muitas coisas que o mundo oferece, embora a gente entende que o pecado não é ruim. O pecado é bom, o pecado é gostoso. Se fosse ruim, não era difícil para muitos. Esse não seria um sacrifício. Paulo fala que aquilo que ele não queria fazer, ele fazia. O que ele queria, ele não fazia. E ele pede para que o povo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele fala: não vos conformeis com esse mundo. Que eles não pudessem ser influenciados por esse mundo, não fazendo com que o mundo influencie ele com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo queria, na realidade, através de uma maturidade, de um amadurecimento, ou seja, fazer a obra de Deus com inteligência, não fazer com que o mundo, né, na verdade, influencie a igreja, mas que a igreja seja um impacto sobre o mundo, influenciando o mundo. Na realidade, hoje, irmão, infelizmente, muita gente se deixa levar pela cultura do mundo, muita gente, parece que não, deixa as coisas adentrarem pela igreja. E isso acontece, irmão, por isso que Paulo fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo quer que nós cresçamos e amadureçamos. O que acontece, irmãos, que verdadeiramente nós, muitas das vezes, confundimos avivamento com movimento. Tem muita gente, porque o avivamento, na verdade, ela vai muito além de cultos avivados, vai muito além de movimentos em que chama muitas multidões. Na verdade, o impacto de um avivamento tem a ver com a atitude do homem em relação à sociedade. Muitas das vezes, meu querido, o impacto que você transmite em relação ao seu caráter diante da sociedade, diante da sua atitude, vale mais do que 1000 palavras. E isso, na verdade, quando a sociedade olha para nós e de fato diz que ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, que não deixa o mundo o influenciar, ele influencia o mundo. E muitas das vezes nós, irmãos, para recebermos algo de Deus, nós temos que fazer a vontade do Pai, permitir que a disciplina de Deus seja sobre nossa vida. Aí sim, nós vamos experimentar o que é melhor de Deus para nós, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Eu me lembro de um senhor que conta um testemunho de uma cidade na Inglaterra, uma cidade pequena. Na oportunidade, havia um quarteirão somente de casa de prostituição. E aquela igreja incomodada, não se conformando com a situação da cultura da cidade, eles começaram a fazer do seu corpo um sacrifício vivo, em oração, em busca, em evangelização. E eles começaram a orar pelaquela cidade. Sabe o que aconteceu? O dono da casa, de todas aquelas casas de prostituição, se converteu ao Senhor. E isso que é avivamento. Quando nós influenciamos o mundo, quando nós impactamos o mundo através do Evangelho, aí sim, meu querido, nós vamos experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus. E a gente, irmãos, para receber essa perfeição da vontade de Deus, nós aplica-se em sermos disciplinados por Ele. Aplica-se viver uma renovação do nosso entendimento, um amadurecimento na nossa mente, para que nós, de fato, possamos pregar esse evangelho com sabedoria, não deixando que esse mundo caótico, mundano, venha nos manipular e nos influenciar, para que, de fato, possamos influenciar o mundo, para aí sim experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus possa abençoar todos, em nome de Jesus, graça e paz.